Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Craque Neto acabou de soltar uma bomba sobre os name rights da Arena e o novo patrocinador Master. O Corinthians já tem 4 propostas na mesa, isso mesmo. Fiquem comigo até o final porque essa notícia vai mexer com o coração de todo corintiano. E eu vou deixar os créditos aqui na descrição. E é isso aí, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Você apresentou agora à tarde aí lá no CT Joaquim Grava. Gostei Joaquim da pronúncia. Grava. Né? Ainda sem o Memphis. Tá hein? grave a situação, né? Tá grave a situação. Maravilhoso. Salvou logo lá antes das 7, hein, RG? Caramba. É. Não contou com a presença do Memphis, ainda que tá recuperando aí de um edema, mas, segundo ele mesmo disse aí, pode ser que ele vá pro jogo, viu, mano? Acho que ele já tá na fase final. Acho bom mesmo ele jogar no sábado aí, também. Tem que jogar essa partida. Domingão. Aí. É domingo. Ai, domingo, né? Contra o Flamengo. Domingão à noite. 8h30. Olha. E também Somos todos Corinthians. o retorno certo é o Guinegão. Né? Sim. Ele foi desfalque aí pelo terceiro cartão amarelo contra o Sport, mas é certeza que vai pro jogo, então. Essas são as principais aí dúvidas, né? E talvez voltas do Corinthians pro Flamengo. Tem mais alguma, hein, mano? Acho que é só isso aí, né? Então, com retorno. relação aos retornos, Bento, são esses dois mesmo aí. O Guinegão, que volta depois de cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo que ele tomou na partida contra o Fluminense. Deve estar à disposição aí para esse final de semana contra o Flamengo. O próprio Memphis, como você citou, ele nem viajou pro Recife nessa partida que o Corinthians acabou perdendo do Sport. Ele deve estar em campo, sim, aí na partida aí contra o Cheirinho, no domingo à noite. E vale lembrar também, Bento, que dois caras que ainda vão continuar fora é o Garro, né, que teve um desconforto naquela partida contra o Fluminense na panturrilha, ainda não vai estar à disposição para esse jogo, e tratam com otimismo também o retorno do Carrídio, que muita gente já estava dando como descartada a volta dele esse ano. Pode ser que ele retorne, Bento, ainda não para essa partida, mas existe um otimismo aí para que para outubro ele tenha talvez aí a possibilidade de retornar aí antes mesmo do esperado. Com relação ainda ao Corinthians, ô Bento, tem dois processos aí que vale a pena a gente mencionar. O primeiro é a negociação com o Memphis, aí com relação à dívida que o Corinthians tem com ele, que hoje está na casa dos 18 milhões. O Corinthians ele já tem praticamente acertado um acordo verbal com o Memphis, só falta o staff dele dar o ok aí para eles realmente começarem a cumprir isso. Qual seria o acordo? Que tá metade do acordo com o Memphis agora, ou seja, 9 milhões parcelado de agora até fevereiro, e a partir de março pagar os outros 9 que o Corinthians está devendo. Então pagaria metade aí parcelada de agora até fevereiro de 2026, e os outros 9 que estão devendo, ficaria já talvez para março um acerto total desse montante. E tem também uma expectativa com relação à Corrigido renegociação ou não, aí. mano? Esses 50 Então, RG, restantes. O Corinthians acho que vai meter o louco e vai falar, tipo, esse valor aí, tipo assim, ó, tá do jeito que tá. E assim, Mas né? é por isso que ainda não tá, RG, formalizado. Eles vão ter que ainda dar o Caramba, aceite. velho. Eu vou te 17 falar. milha deve ir pro cara, mano. 18, viu, Bento? Caramba, velho. São duas propostas de 9. Uma parcelada Nossa, agora até velho. fevereiro e depois mais 9 à vista em março. Então, nesse caso aí, o Memphis deve dar o ok. O que eu vou te falar, RG? Desse mato não sai coelho. Então é melhor aí o Corinthians aí tentar realmente priorizar, já que o Corinthians parece que não tá priorizando o pagamento do Transferban agora. E eu acho isso um pouco arriscado, viu, Bento? Eu não sei se internamente eles arriscado mesmo. receberam uma informação da FIFA, ó, fica tranquilo que a gente não vai executar para perder 6 pontos, enfim. Mas o Corinthians está tratando até com uma certa calmaria interna ali no clube e priorizando outras dívidas que o Corinthians tem. O Corinthians ele recebeu aí um dinheiro já que poderia estar amortizando a dívida com o Santos Laguna. O próprio Santos Laguna não aceitou as condições que o Corinthians quis pagá-lo. Então o Corinthians falou, então deixa quieto aí, deve ter recebido aí calma aí, galera, que tamo junto, é nóis. Sabe, o pessoal da FIFA deve ter mandado um é nóis no e-mail e falou, não vamos executar para perder 6 pontos. Então internamente ali existe até uma certa calmaria. E espero que de fato nada aconteça com relação à parte matemática do Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians ele está priorizando outras contas agora com esse dinheiro que pode estar entrando. Inclusive também tem um acordo, Bento, que deve ser firmado, ou pelo menos inicialmente discutido, com a Caixa Econômica Federal para o Corinthians aí tentar renegociar a taxa de juros que ele tem, sabe, arcado anualmente com relação ao pagamento do estádio. Hoje a dívida com a Caixa está em torno de 675 milhões, dentro daquele montante já que a gente sabe que o Corinthians atualizou aí, que está em 2.600
675 é o valor que o Corinthians deve para a Caixa. Então o Corinthians ele vai tentar aí nas próximas semanas aí tentar formalizar alguma coisa que seja um pouco mais vantajosa para o clube em termos de pagamentos, inclusive dos juros, né? Porque a amortização vai ter que pagar de qualquer jeito aí esse valor aí, o saldo devedor. Sim. Mas o Corinthians está tentando diminuir aí o percentual de juros que ele paga por ano. 1910, e que as pessoas que tentaram destruir esse clube e que a verdade dificilmente vai se distribuir, porque é o time do povo, rogai por nós. É o time da torcida, é o time do amor, é o time do sofrência, é o time que o cara pode estar aonde for. Ele ama o Corinthians, ele não ama o Sócrates. Ele não ama o Neto, não ama o Marcelinho, o Rivelino, o Roberto Peligeiro, Luizinho, Baltazar, Neco. Não, ele ama o Corinthians. Só que as pessoas fizeram tão mal pro Corinthians que a gente precisa entender até quando isso vai permanecer. Porque nos próximos 10 anos ou toma tendência em relação... Porque no ano que vem não dá para acontecer o que aconteceu esse ano. No ano que vem não dá para acontecer no ano retrasado. Porque o caminho é... muitas pedras, mas há necessidade de ter uma pessoa, de ter pessoas, de ter gente honesta, de gente realmente que vai administrar esse clube com mão de ferro, diga-se de passagem. Luiz Fabiano, o Peninha Branco. Craque, seguinte, o Corinthians deve anunciar ainda nessa semana um contrato com a nova empresa gestora do estacionamento da Neoquímica Arena. No mês passado, o Corinthians rescindiu o contrato com a Índigo, que tomava conta do estacionamento. O Corinthians não tinha direito à receita das vagas negociadas na Neoquímica Arena em dias de jogos e pagou a multa rescisória de 11 milhões de reais para trocar a empresa gestora do local. Tudo já está certo, o contrato já foi assinado, mas está passando pelos órgãos fiscalizadores do Corinthians, inclusive os órgãos externos, como o de compliance. Então o Corinthians deve comunicar nessa semana o acordo de maneira oficial e no começo de outubro devemos ter mais avanços a respeito da negociação da troca dos naming rights da Neoquímica Arena e do patrocinador Master, porque em setembro a multa rescisória com a Hypera Pharma pelos naming rights baixou para 70 milhões de reais, valor esse com o qual o Corinthians irá arcar. E em outubro, baixa a multa rescisória do contrato com a Esportes da Sorte. Na verdade, o Corinthians não vai arcar, né, filho? A verdade é quem entrar do lugar que paga, né? Em teoria sim. Aí, não, mas porque eu fico pobre. A última negociação do Corinthians nesse estilo deu problema, que foi a da PixBet. Cara, é muito louco isso. Vai de bet. Pode falar, termina, filho. Não, só concluindo. Seu pai tá ouvindo agora? Deve estar ouvindo. Como ele chama mesmo? Casa, Renato. Renato Kid. Parabéns pelo seu filho. Ontem deu uma informação que mexeu com o cenário nacional. O Luiz Fabiano em todos os blocos. O pessoal do GE deu. GE, meu timão. Meu timão, todo mundo deu a informação do meu querido Luiz Fabiano, que é o seu filho, que você, Kid, espero que não machuque a mamãe dele também em nenhum momento. E aí? Você lembra do vídeo que ele te mandou, né? Eu vi. Tava quase chorando no vídeo. Eu vi. E ainda sobre isso, o Corinthians deve trocar de maneira casada. Então a empresa que comprar os naming rights da Neoquímica Arena muito provavelmente será também a próxima patrocinadora master do Corinthians. Deixa eu Não, tem uma coisa. Deu Eilers. Netão, tô fumando uma maconha aqui e te acompanhando no YouTube. É nóis, truda. É nóis. Voltando pra você. Corinthians quer negociar essas duas propriedades em uma única negociação, um único contrato. São 4 propostas na mesa do Corinthians. O Corinthians não divulga o nome dessas empresas nem em off, porque teme que isso possa dificultar um possível acordo. São 4, né? O que eu posso assegurar é que uma delas é a Betano, casa de apostas que recentemente acertou com o Flamengo por 256 milhões de reais anuais pelo patrocinador Master. O Corinthians quer fechar um acordo com a Betano, é uma das interessadas, dentre outras 3, inclusive a própria Hypera Pharma, que é a atual detentora do espaço. Vamos lá, e o Memphis? O Memphis Depay tem o acerto com o Corinthians quanto aos valores atrasados, serão pagos até março, parcelas mensais iguais até fevereiro, e em março quita-se os outros 50%. Ele está lesionado, um edema na coxa, deve voltar no jogo contra o Flamengo. O Garro deve tomar mais um pouquinho de tempo. A lesão de grau 2 tem retorno previsto de 4 a 8 semanas. O Garro machucou na semana passada, então imagina-se que na segunda quinzena de outubro, mesmo período que o Carrilho deve voltar a ficar à disposição. Tá certo. Meu Deus, grau 3 é cirurgia, tá, gente?
das lesões musculares aí. Pô, gostei dessa foto aí, cara, muito legal. O estiramento, sabendo aquele vermelho ali, vocês não sei se o nosso querido tá observando, porque tá fumando mas às vezes tá naquela aquele vermelho ali é onde é a contratura muscular, tá vendo? Aí depois da grau 2 você estoura, e grau 3 é cirurgia, tem que fazer cirurgia. Isso, o Garro não vai precisar de cirurgia, é o tratamento conservador. Graças a Deus. E ele vai cicatrizando sozinho. Só que o Garro tem uma série de problemas físicos, então a cautela do Corinthians com o Garro sempre vai ser maior, independente de ser o joelho ou não. Ele tem aquela tendinopatia patelar, é uma lesão que não tem prazo pra resolver. Pelo contrário, há médicos que inclusive dizem que ele vai conviver com a dor pelo resto da carreira, então é uma situação difícil. A não ser que faça cirurgia, né? Ele foi pra Madrid pra dar andamento a um tratamento conservador. Próxima vez que ele machucar o joelho, ele vai fazer cirurgia, irmão. Eu também acho. E aí perde... Deus queira que não. Perde 8 meses. E Deus quer que não. Tomara que não. não. É verdade? O jogo domingo, que horas? 8h30, como é que tá a parada toda? 8h30, jogo na Neoquímica Arena. O jogo que todo mundo teme no Campeonato Brasileiro, que é enfrentar o Flamengo. Então o Dorival vai ter que quebrar. O Vasco quase ganhou o jogo, pô. É verdade, empatou 1-1. Empatou 1-1 por quê? E se o Flamengo vir aqui tomar um pau? Pode e o Palmeiras ganha o jogo? O Santos ganhou. O Santos ganhou 1x0 gol do Neymar. Mas ainda assim, o Flamengo é um time muito difícil. Jogador de time grande não tem medo de time grande. Deixa eu ensinar, eu não gosto de ensinar ninguém, cara. Eu não gosto de falar pra ninguém o que... O cara, quando joga bola, ele não tem medo do Flamengo. Ele perde pro Sport. Ele perde pro Kiss Prescaba. E a postura do Corinthians... cara, você vai ver, você acha que a postura do Corinthians vai ser igual? Entendeu? Dorival Júnior, que foi mandado embora, jogando em casa, 45 mil pessoas. O Flamengo que não fica esperto, não vai tomar um pau do Corinthians, diga-se de passagem. Terminou o Corinthians, garotinho, tem mais. Craque, informação do nosso colega Pedro Ramiro, que o CAS, a Corte Arbitral do Esporte, é uma mala. Nossa, emitiu a decisão favorável ao Matias Rojas no caso contra o Corinthians. Então o Timão é obrigado a indenizar o atleta em 40 milhões de reais. Caso isso não ocorra, vem mais punições na FIFA. O transfer ban é a possibilidade mais real nesse primeiro momento, somado-se aos outros 40 milhões de reais do Félix Torres. Então o Corinthians pode ter que pagar 80 milhões de reais à vista para ser liberado a começar a contratar. Mas não tem esse dinheiro. Não tem previsão para que tenha. Nem os 40 do Félix o Corinthians está conseguindo pagar, agora isso dobra. E devem entrar novas punições na FIFA nos próximos meses. 6 milhões referentes ao atraso do Corinthians com o Shakhtar Donetsk pelo Maicon. E não só isso, também 23 milhões pelo atraso do Corinthians com o Talheres pela contratação do Rodrigo Garro. O Andrés Fassi, presidente do Talheres, já falou que só aceita à vista. E aí como você quer renovar o contrato do jogador que ganha a grana que ganha? Como que você pensa isso, né? Como que você se dedica todo dia ali pro Corinthians poder estar pensando em ganhar título, né, Quesada? É difícil, né? É difícil. É quase impossível. É quase impossível. Agora são quase 80 milhas nesses dois, né? Rojas e Félix Torres. Digamos que o Corinthians ganha a Copa do Brasil, tá? Pô, é um título importante, tem que ganhar tal. Vai levar quase 100 milhões em premiações, juntando tudo, prêmio e tal. Quer dizer, praticamente, Neto, toda essa grana... Esquece. Vai pra pagar, sabe? A gestão do Corinthians é um negócio... É surreal. Não dá pra entender. Aquela faculdade de administração que um monte de gente faz, deveria ter lá uma aula lá só mostrando como são as negociatas do Corinthians, pros caras não fazerem. Pra aprender a como não fazer, porque é um absurdo, cara. É muito louco. Everton? Não, nessa conta que a gente fez aqui, não sobra dinheiro pra premiar os jogadores se eles forem... Não tem dinheiro pra pagar o salário se fizer isso. Exato. Você esquece. Tem outubro, novembro e dezembro. 13º, férias. Janeiro já tem que pagar. Em janeiro já tem que pagar. Não tem possibilidade de sobreviver. Esquece. É quase impossível. E aí querer renovar o contrato do Memphis, do Thales Magno, do Maicon, do Romero. Me perdoa, né? Não dá, né? É como um São Paulo. Lucas, Oscar. Cara, o que os caras gastam de dinheiro... O que eles estão fazendo com os clubes é insano. Você acha que tá certo pagar 21 milhões por Neymar? O Corinthians vai ter que pagar 41,13 milhões de reais pro Matias Rojas. Sim, aquele mesmo que saiu brigado, dizendo que não recebia direito de imagens. E sabe o que é pior?
O clube já tinha perdido na FIFA, tentou recorrer, mas tomou mais uma pancada agora. O valor é referente ao que ele ganharia até o final do seu contrato, que ia até 2027, ou seja, a conta só aumentou porque a diretoria não cumpriu o acordo lá atrás. No começo de 2024, a gestão de Augusto Melo até chegou a negociar uma dívida de 8 milhões para assegurar o jogador, mas não honrou o combinado. Resultado, o Rojas foi embora e agora a multa explodiu. E como se não bastasse, o Corinthians tem 45 dias para resolver esse pepino, senão vem aí mais um transfer ban. Isso mesmo, além de já estar travado por causa do Santos Laguna e o caso do Félix Torres, o Timão pode tomar mais uma trava da FIFA, o segundo transfer ban. Agora eu te pergunto, Fiel, isso é falta de gestão, má fé ou simplesmente incompetência? Porque dívida todo clube tem, mas deixar virar uma bola de neve desse jeito aí é brincadeira. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação e se o Rojas tem razão ou se exagerou na cobrança. Quero saber a opinião de vocês. E se você chegou até aqui, já fortalece com like e se inscreva no canal, porque amanhã tem mais react e notícias quentes do Corinthians. É isso aí, eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição. Forte abraço